Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. A gente começa falando da instalação de uma ou duas, enfim, não se sabe, CPI da Covid no Senado. História que começou semana passada, quando o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou a abertura de CPI, pedida pela minoria do Senado, com assinaturas suficientes. Essa CPI vai ser instalada hoje. Mas os governistas manobram e tentam instalar outra CPI para investigar governadores, e não só o governo federal, ou então incluir os governadores nesta mesma CPI. São duas possibilidades e a gente espera hoje a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está pressionado pelos dois lados, governo e oposição. Ser pobre se mostrou ser um fator de risco muito maior do que ser idoso ou ter uma doença crônica frente à Covid-19. Um levantamento com o resultado, de algo que já era perceptível na prática, foi feito por pesquisadores brasileiros ligados ao Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e publicado agora pela revista The Lancet. As desigualdades sociais e econômicas entre as regiões do Brasil foram mais decisivas na disseminação da Covid e também no aumento de mortes do que da faixa etária ou doenças. O trabalho mostra que o impacto foi maior nas regiões mais pobres, como Norte e Nordeste, por exemplo. E enquanto isso, nessa balança, a gente traz a informação de que a Anvisa avalia até o fim de maio o uso emergencial de um coquetel contra a Covid para reduzir a possibilidade de contrair a Covid. Só que não é para todo mundo, Ele pode custar a partir de R$10 mil. Então, de novo, a questão socioeconômica entra nessa conta. O Brasil já acumula mais de 350 mil óbitos pelo vírus, com média de mais de 3 mil vítimas diárias. Outro assunto do dia, uma frase lá de 1995 do presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, serve de base para a ministra do Supremo, Rosa Weber, suspender trechos do decreto que amplia a posse e também o porte de armas, assinado pelo presidente Bolsonaro. Na verdade, 4 decretos. Lá em 1995, o presidente Bolsonaro, na época deputado, disse que se sentiu indefeso, mesmo armado, depois de ter uma pistola roubada. A ministra Rosa Weber usou esse argumento e também o de que 68% das armas apreendidas com criminosos vêm de pessoas que as compraram regularmente, sejam pessoas ou empresas. Trechos desses decretos estão suspensos e a análise final caberá ao plenário do Supremo. A babá do menino Henri Borel, Tainá Oliveira, voltou atrás e admitiu aos investigadores que mentiu no seu primeiro depoimento à polícia ontem. Em mais de 7 horas de declarações, ela admitiu que sabia das agressões e afirmou que a mãe da criança, Monique de Medeiros, pediu que ela mentisse para a polícia há 2 semanas. Os laudos apontam que Henri sofreu também 23 lesões antes de morrer. O vereador Jairinho e a mãe seguem presos no Rio de Janeiro. No esporte, destaque para Bernardinho, técnico supercampeão do vôlei brasileiro, que vai para um novo desafio, dirigir uma outra seleção nacional, no caso a da França. A contratação foi confirmada ontem e Bernardinho será o comandante da seleção francesa na Olimpíada de 2024, exatamente em Paris. A gente destaca também a Libertadores com o jogo do Santos hoje, definindo vaga para tentar ir à fase de grupos. O Santos venceu o primeiro jogo contra o São Lourenço na Argentina na semana passada por 2-1. O jogo da volta é hoje no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Bom, diante da possibilidade de um trabalho remoto, muita gente mudou mesmo, de endereço, O Estadão conta hoje, aliás, a história de quem trocou a bancada de uma mesa de jantar num apartamento para um quintal com vista para a Serra da Mantiqueira, para o mar. A gente sabe que não é um movimento que ocorre com muitas pessoas, algumas conseguem fazer essa transição, mas tem muita gente que está longe de casa, aproveitando a pandemia, conseguindo trabalhar em home office e alugando lugares mais perto do campo, mais perto da praia, para ter uma convivência um pouco mais tranquila, amenizar alguns sintomas de pressão, até psicológica, por conta da Covid. Histórias contadas na quarentena. Estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.